Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, muitas denominações religiosas, comentaristas bíblicos que se apresentam como professores de teologia e também alguns escritores bíblicos estão redondamente enganados quando dizem ou escrevem que a palavra geração, genea, na língua grega, no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 34, o grande sermão profético, tem o sentido ou o significado de raça, etnia. Permitam-me dizer novamente, essas denominações, esses comentaristas bíblicos e esses escritores estão redondamente enganados. O termo ou a palavra genea, que significa geração na língua grega, aparece 42 ou 43 vezes no Novo Testamento. Só no Evangelho segundo Mateus aparece 13 vezes. E em nenhuma dessas 13 vezes é usada no sentido de raça, e sempre com o pronome esta. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, isto, sempre se referem ao tempo presente. Por exemplo, esta semana que estamos vivendo, este mês que está em vigor, este ano que estamos vivendo, etc. O novo dicionário grego-inglês do Novo Testamento de Thayer, Greek English Lexicon of the New Testament, de Taylor, diz ou define genea, geração, como, abre aspas, a multidão inteira de homens vivendo ao mesmo tempo, fecha aspas, e menciona Mateus capítulo 24, versículo 34, e Marcos capítulo 13, versículo 30, para confirmar. Thayer não diz que geração, genea, está escrito, e que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 34, significa raça. Repetindo, Thayer não diz que geração, genea na língua grega, que está escrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 34, significa raça. O dicionário teológico do Novo Testamento de Friedrich Buchel, Theological Dictionary of the New Testament, diz que geração, genea no grego, deve ser entendido temporalmente. Geração, genea no grego, deve ser entendido temporalmente, diz Friedrich Buchel, no dicionário Theological Dictionary of the Testament. Colin Brown, no novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, The New International Dictionary of the New Testament Theology, e autor de vários e conhecidos livros, e que viveu entre o ano de 1932 a 2019, diz que
geração é a tradução mais provável de Genea. Geração, Genea, na língua grega, sem dúvida nenhuma, refere-se a um grupo de pessoas que nasceram e viveram mais ou menos na mesma época. Vamos repetir. Geração, Genea, na língua grega, sem dúvida nenhuma refere-se a um grupo de pessoas que nasceram e viveram mais ou menos na mesma época. Está bem claro na Bíblia e nos dicionários bíblicos mais confiáveis. É exatamente nesse sentido que Jesus o Cristo está falando no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 34, e em outras passagens bíblicas que apresentaremos. Uma geração na Bíblia era em torno de 40 anos. Hoje calcula-se entre 20 e 25 anos. Geração Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 9, 10 e 11, está bem claro o que estamos falando. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração, Genea, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A quem o escritor da carta aos Hebreus está se referindo? A quem o escritor da carta aos Hebreus está se referindo? Ele, indubitavelmente, inquestionavelmente, está se referindo àquela geração de judeus que peregrinou no deserto por 40 anos. E este versículo vem corroborar ou colaborar conosco quando dissemos que na Bíblia uma geração durava mais ou menos 40 anos. Do sermão profético proferido por Jesus o Cristo no Monte das Oliveiras até a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, transcorreram 40 anos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 16, Jesus o Cristo disse: mas a quem assemelharei essa pronome demonstrativo que indica tempo presente, essa geração, Genea, mas a quem assemelharei essa geração, essa em pronome demonstrativo que indica o tempo presente? Ele está se referindo à geração que o estava ouvindo, sem dúvida nenhuma. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 39 e 40. Leiam. Jesus o Cristo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus, o Cristo, está se referindo àquela geração que lhe pedia um sinal. Leiam
esses 2 versículos com calma. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 41, Jesus o Cristo disse: os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão. Esta, pronome demonstrativo que indica o tempo presente, geração, Genea. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão. Jesus Cristo está dizendo de uma maneira metafórica, alegórica, figurada, que os ninivitas seriam testemunhas contra aquela geração má, adúltera e impenitente. No Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículo 42, Jesus o Cristo disse: a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, se levantará no dia do juízo contra esta geração. Esta geração, pronome demonstrativo que indica o tempo presente, geração, Genea. Jesus o Cristo está dizendo a mesma coisa que os ninivitas, a rainha do sul ou a rainha de Sabá, apesar de terem pouco conhecimento do Deus de Israel, arrependeram-se. E no caso da rainha do sul, buscou conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E os judeus, povo de Deus, desprezou seu filho e procurava ainda matá-lo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 45, Jesus o Cristo disse: assim acontecerá também a esta geração. Qual era a geração má que Jesus se referia? A geração que eu estava ouvindo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 4, Jesus o Cristo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e não lhe será dado nenhum sinal, a não ser a do profeta Jonas. A que geração estava se referindo, queridos irmãos amigos? Aquela geração que eu estava ouvindo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 17, Jesus o Cristo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ó interjeição vocativa, que indica espanto, dor. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Está falando ou não está falando daquela geração? Está falando ou não está falando daquela geração? Está claríssimo que sim. Precisa dizer mais alguma coisa? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 34, Jesus o Cristo disse: em verdade vos digo, soléu aletheia, em verdade vos digo, soléu aletheia, em verdade vos digo. Está se preparando para dizer algo importante, soléu aletheia, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 36, Jesus o Cristo disse: em verdade vos digo, soléu aletheia, preparando-se para dizer algo muito importante, em verdade vos digo, soléu aletheia, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, esta pronome demonstrativo que indica o tempo presente, geração, Genea.
Meus queridos irmãos e amigos, mesmo que você não conheça ou pouco conhece a língua grega, língua que foi escrito o Novo Testamento, existe no YouTube a Bíblia interlinear, que apresenta os versículos em grego e em português juntos. Apresenta os versículos em grego e em português juntos. Façam sempre uma comparação para conhecer a palavra no original e saber qual palavra que os tradutores colocaram no lugar dela em português e se corresponde, entenderam? Meus queridos irmãos e amigos, preste atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Preste atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Quando se usa na Bíblia o termo raça, a palavra grega usada é genos. Guarde bem essa expressão. Genos era uma estrutura social ou uma organização social na qual seus integrantes, seus indivíduos, tinham um vínculo sanguíneo ou descendência comum. Vou repetir. Genos era uma estrutura social ou uma organização social na qual seus integrantes, seus indivíduos, tinham um vínculo sanguíneo ou uma descendência comum. Ela existiu na Grécia de 800 a 1000 anos antes de Cristo. Portanto, genos ficou conhecido literalmente como tronco familiar, família, raça, linhagem, origem, descendência natural, origem biológica. Entenderam? Preste atenção em alguns versículos onde é usada a palavra genos na Bíblia. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aparece no original a palavra genos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aparece no original grego a palavra genos. E no original está escrito assim: vós sois uma raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que está escrito no original. Vós sois uma raça eleita. No entanto, todas as versões de João Ferreira de Almeida e mais algumas versões que vieram depois não estão sendo fiéis ao original grego. Nelas está escrito: vós sois uma geração eleita. Está completamente errado. Já a Bíblia Católica Ave Maria e a versão Novo Mundo, impressa pelas Testemunhas de Jeová, são fiéis ao original grego e dizem: vós sois uma raça eleita. Meus queridos irmãos e amigos, não sou testemunha de Jeová, não sou católico, sou evangélico. Sou fiel à verdade e não estou aqui para passar pano para nenhuma denominação evangélica e nem para nenhuma versão bíblica. Tenho várias Bíblias com versões diferentes. Tenho várias Bíblias com versões diferentes. A Bíblia Católica Ave Maria e a Bíblia Novo Mundo são muito mais fiéis ao original grego em muitas coisas do que as versões de João Ferreira de Almeida e outras que surgiram depois.
Vamos em frente. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 26, no original está escrito genos. Genos literalmente significa raça, tronco, família, origem biológica, linhagem, família, descendência, natural. O versículo está dizendo que a mulher era grega, mas a sua origem, a sua raça, era sírio-fenícia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, está escrito no original genos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, está escrito no original genos. Esse, diz o versículo, esse, usando de astúcia contra nossa raça, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as nossas crianças para que não se multiplicassem. Atos capítulo 7, versículo 19. Está escrito genos no original. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 23, no original está escrito genos. E genos significa literalmente raça, tronco, família, origem biológica, linhagem, natural, vínculo sanguíneo. Estou repetindo várias vezes para que todos possam gravar com facilidade. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, no original está escrito genos. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 29, no livro de Atos está escrito genos. No livro de Atos, capítulo 18, versículo 24, no original está escrito genos. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, no original está escrito genos. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14, no original está escrito genos. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, no original está escrito genos. E tem muitos outros versículos que nós comentaremos nos estudos que vamos fazer depois desse. Será que Mateus, Marcos, Lucas, o autor do livro de Atos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, não sabiam a diferença entre genéa, geração, e genos, que significa raça, tronco, família, origem biológica, linhagem natural? É claro que sabiam. Foram os tradutores que fizeram e fazem ainda essa confusão. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, geração genéa no grego, é um grupo de pessoas que nasceram e viveram mais ou menos na mesma época. Genos são famílias com vínculos sanguíneos, origem biológica, pertencentes ao mesmo tronco familiar, que se desenvolveram e viveram dentro desse espaço de tempo que era em torno de 40 anos, chamado geração. Esse absurdo de que geração no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 34, tem o significado de raça, tornou-se conhecido através da Bíblia de referência de Scofield, de 1967.
Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Em 1909, na sua Bíblia de referência, Scofield publicou a teologia do arrebatamento secreto. Vou repetir. Em 1909, na sua Bíblia de referência, Scofield publicou a teologia do arrebatamento secreto. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Nós notamos, até com uma certa tristeza, que a Bíblia de referência é Scofield. Publicou estudos que não têm respaldo bíblico e nem argumentos exegéticos. Como disse, no ano de 1909, na sua Bíblia de referência, Scofield publicou a teologia do arrebatamento secreto. Foi assim: o ensino do arrebatamento secreto, que é uma aberração escriturística, que é um absurdez, começou com uma jovem escocesa cristã da cidade de Glasgow, Escócia, em começos de 1830, chamada Margaret MacDonald. Essa jovem, segundo dizem, era uma profetisa da seita irvingita. Essa seita foi fundada por Edward Irving, de origem calvinista. E dessa seita surgiu a Igreja Católica Apostólica. Não confundir com a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa jovem escocesa, Margaret MacDonald, teve uma revelação que um grupo seleto de cristãos seriam arrebatados para encontrarem-se com Jesus nos ares antes dos dias do anticristo. As revelações de Margaret MacDonald eram bem conhecidas por aqueles que frequentavam sua casa, entre eles John Nelson Darby, que foi líder do movimento chamado Irmãos, e que é também chamado de o pai do dispensacionalismo moderno. John Nelson Darby fez então algumas mudanças que achou necessário ao ensino de Margaret MacDonald e introduziu essas mudanças ao seu novo entendimento. John Nelson Darby dedicou-se sobremaneira a divulgar essa nova teologia do arrebatamento secreto. Mas o maior responsável pela divulgação e aceitação do dispensacionalismo entre os evangélicos pentecostais foi Scofield, quando colocou na sua Bíblia de referência, em 1909, essa doutrina absurda. E mais para frente nós vamos fazer um estudo sobre isso e mostrar que realmente trata-se de uma doutrina, de uma teologia absurda. E em 1967, nas notas da nova Bíblia de referência, Scofield publicou outra absurdidade de que geração, no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 34, tem o significado de raça. Meus queridos irmãos e amigos, ajudem-nos em nosso trabalho. O nosso compromisso é com a verdade.
Inscrevam-se em nosso canal. Divulguem os nossos estudos. O nosso objetivo é levar todos os irmãos e amigos a refletir, a conhecer a verdade. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.